Vamos conhecer alguns novos recursos do Prolog aqui. Então primeiro vamos criar um arquivo, vou chamar ele de video.pl, salvo na minha área de trabalho. E a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma regra para verificar o sinal de um número, para dizer se um número é positivo, negativo ou nulo. Então eu vou criar a regra verifica sinal, com aridade 1. E aqui a gente vai precisar de condições. Então preciso ter a condição para caso o número seja maior que zero, depois se ele for menor que zero, e aí no outro caso é porque ele é nulo. Ou então, vou começar pelo maior que zero, depois verifico se ele é nulo, e se não for, aí sim ele vai cair no negativo. Então a condição aqui será primeiro, se x é maior que zero, eu vou escrever na tela valor positivo. Aqui eu vou colocar o bloco do senão, o else, né? Então se isso aqui for falso. E se isso aqui for falso, eu ainda preciso fazer mais uma verificação. Preciso ver se ele é nulo ou negativo. Então vou verificar se o valor é nulo. Então se x for igual a zero, o que ele vai fazer é escrever valor nulo. E aí, caso contrário, ele vai escrever valor negativo. Aqui faltou um parêntese, já que aqui também a gente tem uma condição. Salvei e agora vou abrir no IPL. Pronto, carregou sem erros. Aqui eu posso testar minha função. Então posso chamar ela assim, por exemplo. Com o parâmetro menos 4, o valor é negativo. Com o parâmetro 4 é positivo. Para o 40 é positivo, para o menos 40 é negativo, para o 0 é valor nulo. Então, tudo de acordo com o que se esperava mesmo, os resultados estão corretos. Assim, a gente já testou, uma forma bem simples, mas isso aqui ainda está muito limitado, né? O que a gente poderia fazer para melhorar isso aqui? Nós podemos ler mais valores. Então a gente queria testar vários valores, queria testar o 4, menos 4, 40, menos 40, 0, né, para garantir que funciona corretamente essa regra para todos os valores, ou para um conjunto maior de valores, né? E aí, esse formato aqui é ruim para a gente testar. A gente precisaria digitar várias vezes, precisaria entrar no programa, chamar a minha regra. Então tem alguns recursos que a gente pode usar para facilitar isso, para melhorar esse tipo de teste. Bom, algumas coisas que a gente pode fazer então é começar criando uma regra main. Nessa regra a gente chama o read para fazer a leitura do valor. Então posso colocar aqui read x, depois verifica sinal x. Vou salvar. E aqui eu posso só chamar direto a main. Na hora de fazer a leitura, passo o valor que eu queria, 4 pontos. Certo. Chamo de novo a main, menos 4 pontos. Retorna ali com o valor negativo. Chamo de novo, passo o valor 0, valor nulo. Certo. Até aqui, nada de novo. Bom, aí, o que a gente pode fazer é pedir para a nossa ferramenta do Prolog, ao carregar o nosso arquivo, já começar a executar ele. Então, para isso, a gente tem o Initialization, que funciona assim. Eu coloco 2 pontos, traço, Initialization, e eu digo onde ele vai começar. Então, eu quero que ele comece na main. Vou salvar esse código, vou limpar a minha tela, e eu vou rodar de novo. Nota que agora ele já abriu o símbolo de prontidão ali, esperando a leitura do valor. Então eu nem preciso digitar o main para rodar o meu código. Então aqui eu já boto 4 pontos e ele já retornou com valor positivo. Lógico, isso vale para um teste. Se eu quiser fazer um novo teste, aí eu vou ter que chamar de novo a main ali para poder fazer esse teste. Mas para rodar automaticamente uma vez, isso aqui já funciona.
Então, é bom também de certa forma, né? Bom, o que dá para fazer aqui ainda? A gente pode mudar aqui a nossa main para que ele fique lendo vários valores. Então, naquele caso inicial lá que eu comentei, eu queria testar o 4, o menos 4, o 40, o menos 40 e o 0. Nesse formato aqui eu preciso chamar ela 5 vezes, nesse caso, né? Ou quantas vezes eu quiser, para cada teste que eu vou fazer. E muitas vezes a gente já tem, por exemplo, um arquivo de entrada, já com todos os dados que a gente quer testar, facilita, né? E aí eu não preciso digitar eles em cada teste que eu for fazer. Então, assim como em outras linguagens de programação. Então, seria algo que facilitaria a gente na hora de fazer os testes. Então, o que a gente pode fazer aqui? Nós podemos, aqui na nossa função main, colocar um testezinho condicional. Como é que seria esse teste condicional? Posso colocar algo assim. Coloco a minha própria main aqui. Vamos fechar de novo o programa, limpar a tela e abrir de novo. O que vai acontecer aqui? Eu vou ler o valor 4, faltou o ponto, deu ali valor positivo. Agora eu vou ler menos 4, ponto, vou ler o 40, ponto, menos 40, ponto, 0, ponto. Valor nulo. Só que ele vai continuar pedindo ali os valores, né? Ele continuaria pedindo ali todos os valores. Então, não é exatamente o que a gente queria, mas já ajuda, já consigo ficar fazendo os testes ali. Outra coisa que está acontecendo aqui é que ele está me dando a resposta e já coloca o prompt ao lado, né? Ou seja, ele não está quebrando a linha. Tem várias formas da gente fazer isso. Uma delas é colocar aqui após cada write, NL. Vamos salvar e rodar de novo. Para o valor 4, deu valor positivo e agora ele quebrou a linha, né? Então, 40, menos 4, 0, agora ficou como eu queria. Mas ele ainda está pedindo ali todos os valores, né? Por que ele está pedindo todos os valores? Ele ainda não sabe se eu cheguei no fim do arquivo. Eu não coloquei nenhuma forma dele parar, né? Na própria definição da regra ali a gente consegue ver. O que ela faz? Ela lê um valor, verifica o sinal do valor, chama ela de novo. Então, lê um valor, verifica o sinal de valor e chama ela de novo. Então, vai continuar fazendo isso. O que daria para fazer? Colocar uma condição aqui. Colocar, na verdade, isso aqui dentro de uma condição. Então, lê um valor, verifica se esse valor é o fim de arquivo. Se for o fim de arquivo, retorna sucesso, true. Se não for o fim de arquivo, verifica o sinal do valor e chama novamente a função. Então, isso aqui a gente pode colocar dentro de uma condição. E a minha condição vai ser x igual a end of file. Então, se for o fim do arquivo, o valor que eu li for o fim do arquivo, retorna sucesso. Se não for, vai verificar o sinal desse valor e chamar novamente a função. Então, vamos executar para o valor 4, para o valor menos 4, para o valor 40, para o valor menos 40, para o valor 0. Bom, retornou tudo como a gente esperava, mas ele continua exibindo o prompt e eu não quero mais digitar a entrada. O que eu posso fazer? Posso apertar Ctrl D. Ele parou ali, sem erros, ao digitar ali o Ctrl D. Por quê? O que faz esse Ctrl D? Esse Ctrl D faz o terminal enviar um sinal para o meu sistema operacional, dizendo, terminou a nossa entrada. Então, ele encerra ali, sem erros, como a gente gostaria. Então, bom, isso aqui já é um ótimo caso para nós, né? Vou fazendo os testes ali, digito Ctrl D quando eu não quiser mais fazer os testes. Bom, outra forma que a gente teria é criando um arquivo de entrada. Então, eu vou criar o arquivo de entrada video.in.
que eu vou colocar nesse arquivo de entrada? Eu vou colocar os valores que eu já estava testando. Por quê? Do jeito que a gente estava fazendo, para aqueles 5 valores ali que eu estava testando geralmente, eu precisaria digitar os 5 valores todas as vezes, mas a gente pode fazer um arquivo de entrada e já colocar eles ali. Então vou colocar o 4, o menos 4, o 40, o menos 40 e o 0. E salvei o arquivo. Vou fechar ele, porque eu não vou mais mexer nele. Então a gente pode até ver no terminal aqui. Eu vou dar um cat nele. Aí está o conteúdo, tem os 5 dados ali que a gente quer testar. E agora, para eu fazer o meu teste, eu vou chamar a ferramenta do Prolog com o parâmetro "-s" para carregar o meu vídeo.pl e vou usar o sinal de menor para redirecionar minha entrada padrão para vídeo.in. Só vamos limpar a tela aqui. Na verdade, tem um erro aqui no código. Na verdade, no arquivo de entrada, qual que é o problema? Isso aqui vai acabar dando erro. Vamos carregar de novo aqui para a gente ver. Tentar rodar o nosso arquivo PL com o nosso arquivo de entrada. Ele vai de novo apontar aquele erro, tá? Que está indicando o quê? Ele tem um erro de fim de arquivo inesperado. Por que fim de arquivo inesperado? Porque para cada entrada a gente precisa colocar o ponto. Então, vamos colocar o ponto em cada entrada, salvar o arquivo. Agora sim, a gente vê que todas as entradas estão com ponto e a gente pode de novo chamar o nosso código. Vamos olhar ele aqui como é que ele é e rodar ele. Agora sim com o nosso arquivo de entrada que a gente já tem aqui, com aqueles 5 valores que a gente quer testar. Então agora sim, agora ele funcionou. Encerrou quando chegou no final do arquivo, ou seja, né, ele leu aqueles 5 dados que a gente queria, que eram respectivamente positivo, negativo e nulo. Então aqui a gente pode ver o 4 é positivo, menos 4 negativo, 40 positivo, menos 40 negativo e 0 nulo. Então todos os testes que eu queria fazer funcionaram, né? Bom, e a gente poderia ainda redirecionar a saída padrão também, né? Como a gente já viu. Então seria com vídeo.out. Então funciona o nosso programa, a gente pode simplesmente dar um cat ou um code vídeo.out, ali estão os resultados que a gente queria testar. Então, algumas coisas novas aqui, ver como é que faz a nova linha, uso do condicional, uso do initialization e uso de EOF também, Enofile, para a gente poder testar vários valores, né? E também aqueles operadores ali de redirecionamento, que a gente já conhecia, né? Redirecionar a entrada padrão, redirecionar a saída padrão, e que funcionam também no